Fala galera, tranquilo, beleza? Estamos nós aqui para gravar mais uma aula e vamos, com os exercícios para revisão. Então, algumas pessoas mandaram, mas mandaram poucos exercícios. Então, eu aqui tentei montar um esqueminha para fortalecer a parte aí de fuso horário, né, de cartografia que a gente trabalhou, ok? Escolhi algumas questões aí, né? Não vai ser uma aula longa, prometo, né? Vai dar um sosseguinho para vocês colocarem a matéria em dia e recomendo, né, que vocês façam aí os fichamentos, os exercícios da apostila, mandem para mim conforme eu enviei a recomendação, tá certo? Então aqui que eu peguei para mostrar para vocês. Então, alguns exercícios que o pessoal mandou, os exercícios eles trazem, né, como se fosse a rede, né? A rede com os meridianos, os paralelos e os pontos sobre a rede, né? Então, tem certa diferença, né, do fuso horário como vocês estão vendo aqui. Então, nesse fuso horário, nesse mapa de fuso, as cidades estão dentro dos fusos. Então, pode trazer uma certa complicação quando a gente vê, né, o fuso, a carta dessa forma. Mas o esquema é o mesmo, ok? Sempre vocês vão contar, né? Sempre vão contar a partir do primeiro para frente, que você está fazendo uma análise do ponto que você tá vendo, e sempre os fusos, né? O intervalo de um e de outro, quando vai trazer uma situação como essa dos exercícios, dos fusos, né? 15 graus, que representam cada fuso, né? 15 graus representando uma hora e 24 fusos de 15 graus cada, ok? Revendo esse mapinha do Brasil, ele vai nos ajudar a fazer os exercícios, sempre lembrando que o nosso fuso é -3 GMT. O que seria o GMT? A referência, né? O Greenwich, que é o laboratório astronômico nos arredores de Londres. Então ele é referência internacional, ele foi feita uma convenção e estabeleceu-se que Greenwich seria a referência para as cartas para esse fuso horário mundial. Então nós estamos aqui, Brasília, mas percebam que o Brasil tem 4 fusos, né? O fuso das ilhas, o fuso oficial de Brasília, o fuso do centro-oeste e norte e o fuso do Acre e do sudoeste amazônico. Tranquilo? Então, aqui a rede que eu mostrei para vocês. O que é rede, né? Quando as linhas se cruzam. Tá certo? Então percebam que os pontos não estão dentro dos fusos, eles estão na linha. Tá? Então aqui daria para fazer uma leitura de coordenada, mas também serve para a gente fazer, sei lá, uma atividade com fuso horário, como essa que vocês estão vendo aqui. Então, essa foi uma das questões que mandaram para mim. Então, o professor de vocês sabem que ele não é lá muito bom em matemática, né? Não é um perito em ciências exatas, mas ele tem ali o seu jeito de fazer a atividade, uma atividade como essa. Então, o que eu recomendaria para vocês? Fazer linhas verticais, tá certo? Então percebam que a questão complete o quadro. Então tem as cidades de X até E, né? E só uma vai ter completo a longitude e a hora. E percebam que aqui tem a longitude, é uma cidade que está no oeste, ou seja, está a 45 graus do oeste. Então veja que eu coloco uma linha vertical como se fosse uma representação do ponto zero. Então sempre quando a gente vem para cá, a gente tem menos hora. Quando a gente vai para cá, mais horas, ok?
Então, se é 45 graus, ele está a 3 fusos para oeste, ok? Então, o legal aqui seria tentar estabelecer a hora do ponto zero. Se então, 45 graus são 10 horas, nós vamos tentar ver então, visualizar qual seria a hora do ponto zero. Então, 45, 10, 30 graus seria 9 horas, né? Ou 9 horas não, né, gente? Olha o professor fazendo cagada aqui já. Se é para cá é mais horas, né? Então, se é 30 graus, 11 horas, 15 graus, 12 horas, né? 0 grau, 13 horas, ok? Então, eu poderia colocar aqui para vocês verem, né? Deixa eu colocar aqui. 13 horas. É aquela coisa que eu sempre falo para vocês, né? Eu faço as aulas e vou mandando ver, e se acontece um errinho, eu não vou ficar editando não, para vocês verem que não é fácil esse nosso trabalho de home office, ou trabalho em casa. Então, o ponto zero, ok? O 0 grau. Opa, peraí. 0 grau, 13 horas. Tá certo? Muito bem. Não ficou muito certinho aqui, né? Porque esse não é bem o... Esse é o dos números ordinários, né? Mas tá valendo. Vai, o ponto zero, 13 horas. Ok? A questão A, ele mostra pra gente que tem 15 graus de longitude, certo? 15 graus de longitude leste. Então, leste, certo? Leste. Então, 0, 15. Então, sempre hora para cá, mais horas. Então, respondendo a alternativa A, 14 horas. Tá? Então, a gente pode colocar aqui, vamos colocar para ficar certinho, para ficar bonitinho. 14 horas. Tranquilão? Ponto B, 9 horas. Certo? 9 horas, então. Opa! Se o nosso 45 graus oeste, certo? São 10 horas, logo então 60 graus é 9 horas, porque sempre a gente está indo para oeste, é menos horas, certo? Então vamos colocar aqui, né? 60. Vamos inserir o símbolo. Cadê o símbolozinho aqui? Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Agora sim. 60 graus. Alternativa C. Então, a longitude de 22 horas. Opa, então se é hora para frente, tá a leste, certo? Tá a leste. Então, veja, se 0 graus são 13 horas, 13 para 22 são 9 fusos. Então, eu faço a multiplicação de 9. Deixa eu abrir aqui a calculadora para ficar rapidinho para vocês verem. 9 vezes 15. 135 graus. 135 graus leste. Opa, aqui faltou, né? Então, 135 graus leste. E aqui faltou a gente colocar o oeste. Deixa eu só aumentar aqui. Isso. Então, nós já temos, né, esses pontos. Alternativa D, 15 graus oeste. Esse está fácil.
Se 0 graus são 13 horas, 15 graus são, né, 14 horas. Então vamos colocar aqui. Opa. 14 horas. E 180 graus oeste. Então percebam que 180 graus oeste vai ser o antimeridiano, ok? Então, né, se no 0 grau é 13 horas, 13 mais 2 vai ser 1, ok? 13 horas mais 12 horas vai ser 1 hora do dia seguinte. Então vamos colocar aqui 1 hora. Beleza? Então esse aqui tá feito. Tranquilão? Passemos para o próximo. Esse também foi pedido para mim. Então aqui mostra o primeiro fuso, segundo fuso, terceiro fuso, GMT, -2 até -5, hora em relação a Brasília, mais 1, mesma hora, que é o fuso de Brasília, o -1, que é o do centro-oeste-norte, e o -2, que é o do Acre e do sudoeste da Amazônia, ok? Então, o arquipélago de Fernando de Noronha localiza-se a 3 graus 54 minutos de latitude e 32 graus 25 minutos de longitude. A cidade de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, localiza-se a 20 graus 26 minutos de latitude e 54 graus 38 minutos de oeste de longitude. Um voo comercial de 4 horas de duração sai de Campo Grande às 14 horas rumo a Fernando de Noronha. A que horas ele chega no seu destino? Como que eu faço um exercício desse, galera? Eu vou colocar no papel a hora do lugar que está partindo. Então, Campo Grande, 14 horas, certo? E eu já coloco também a hora do lugar do destino. Então, ele vai para Fernando de Noronha. Então ele está mais ou menos aqui, ó, certo? E ele vai para cá. Então, se em Campo Grande é 14 horas, aqui são 16 horas, tá certo? Então, se são 5 horas de viagem, né? Eu vou chegar que hora em Fernando de Noronha? Eu já vou fazer o cálculo em cima da hora de Fernando de Noronha, certo? Então, 16 horas mais 5 horas de viagem. 16 mais 5, 21. Então, 21 horas é o resultado desse exercício. Tranquilo? Fácil, né? Veja esse aqui, ó. Se em Brasília forem 10 horas, que hora vai ser em Rio Branco? Rio Branco, né? 8 horas. Ok? Macapá. Veja que Macapá, Amapá. Mesma hora, 10 horas. Vila dos Remédios, né? Mais uma. Então, 11 horas. Santo André, mesma hora. Campo Grande, menos uma, 9 horas. Então, também bastante fácil. E esse aqui eu escolhi, certo? Porque ele vai trabalhar com o antimeridiano. É um exercício aberto da Unicamp. Se a Terra emprega 24 horas para girar em torno do seu eixo, começa a partir do 100º, 80º meridiano um novo dia, e a Oriente temos ainda o dia anterior. Meia-noite de quarta-feira, aqui no navio, é meia-noite de quinta-feira na ilha. Se da América para a Ásia viajas, perdes um dia. Você vai ter que aumentar um dia. Se no sentido contrário viajas, ganha um dia. Eis o motivo por que o Daphne percorreu o caminho da Ásia e vós, estúpidos, o caminho da América. Tu és agora um dia mais velho do que eu. Não é engraçado? Então, a referência é o antimeridiano, certo? Então, nós vamos ter que olhar, imaginar, vamos pegar aqui tentar achar para vocês o antimeridiano.
Antimeridiano. Isso, achei aqui uma imagenzinha que eu posso colocar aqui no slide. Então veja. Olha só. Então aqui é o meridiano de Greenwich, certo? Meridiano de Greenwich, 0 grau. Esse é o oposto, antimeridiano, 180, certo? Então o que ele está colocando? Se eu estou aqui e estou vindo para cá, eu vou ter que aumentar um dia. Se eu estou aqui e estou vindo para cá, eu vou diminuir um dia. Então, como eu coloquei para vocês na aula, então se você está vendo essas ilhinhas e aqui um pontinho, uma ilha menor ainda, só que depois da linha, eles podem estar na mesma hora, só que um está um dia à frente do outro, certo? Então você envelhece literalmente, né, um dia quando você vai além dessa linha. Então a questão é, por que os marinheiros que viajam da América para a Ásia ficam um dia mais velhos do que aqueles que viajam no Daphne? Então a resposta é, quando, né, aqueles que estão na América e viajam no sentido da Ásia, eles vão ter que, a partir de cruzamento da linha, adiantar um dia, tá certo? Eles vão ter que adiantar um dia na sua data, enquanto que se fizesse o contrário, teria que e viria em algum lugar daqui, diminuiria um dia. Por que no Daphne é meia-noite de sexta e na ilha é meia-noite de quinta-feira? Porque o antimeridiano ele tem apenas um papel. Qual papel seria esse? Né? A linha da data, né? Aumentar ou diminuir um dia, ok? Então o dia inicia, né, o cálculo, o fuso, o primeiro fuso que vai ser do primeiro dia de um dia, né, é aqui na linha da data, ok? É isso. Questão de 31. Suponha que você esteja em um aeroporto e se depare com a seguinte tabela: o voo, a origem, o destino, duração e partida. Sabendo que Roma está no primeiro fuso a leste e Nova York no quinto fuso a oeste, certo? Qual o horário de chegada de cada um dos voos da tabela em seus destinos? Então veja bem que aqui esse exercício ele não vai, né, trazer o nosso fuso. Então isso você vai ter que lembrar, certo? O nosso São Paulo, Brasília, menos 3 GMT. Tá certo? Então, se o nosso é menos 3 GMT, então São Paulo, Nova York aqui, ele vai ser 5 fusos a oeste, né? Ele vai ser menos 5 GMT, menos 3 e menos 5. Então, muito bem. Aqui, então, nós temos a origem, o destino, a duração e a partida. Origem São Paulo, Nova York, destino. Hora de partida, 8h45. O esquema que eu faço com vocês é o mesmo daquele outro exercício. Coloque no papel, né, já a hora de Nova York. Se São Paulo é 8h45, joga a hora de Nova York para 6h45, porque ele é menos 5 GMT. Tá certo? E aí você vai somar sobre a hora de Nova York, né, e não da de São Paulo, a duração do voo. Aqui, a duração do voo. Então, 6h45 mais 10h55, a resposta é 17h40. Ok? Então, a hora da chegada do voo em Nova York, 17h40. Aqui o contrário, sai de Nova York vindo para São Paulo. Então, Nova York, 19h40. São Paulo vai ser, então, né, deixa eu ver, Nova York, 19h40. E São Paulo, 21h40, certo? Porque São Paulo é menos 3 GMT, tá certo? Então, nós vamos, né, somar a duração do voo e nós vamos ter, né, a chegada
8h35 da manhã do outro dia, ok? Esse São Paulo-Roma, né? Partida 20h50. São Paulo menos 3 GMT, Roma mais 1 GMT. Então, é 20h50 em São Paulo, só que em Roma já é meia-noite e 50. Duração 9h50 do voo, nós vamos chegar às 10h40 da manhã, ok? Roma, São Paulo, 22h50 seria a partida. São Paulo, né, vai menos 4, 18h50. Então aqui nós vamos ganhar tempo, está entendendo? Sempre quando a gente viaja para oeste, a gente ganha tempo. E quando a gente viaja para leste, a gente perde tempo, ok? De vida. Tá certo? Essa coisa que já foi abordada. Então nós vamos chegar em São Paulo, né, vindos de Roma, às 4h da manhã e 40 minutos. Quando eu viajei, né, para a Itália, nós fizemos uma escala em Frankfurt e nós saímos de Frankfurt, acho que era 9h30 da noite, mais ou menos. E nós chegamos em São Paulo, era 3h da manhã. Então, lógico, a duração não foi só essa, né? Você pode colocar aí mais 4h de viagem. Mas chegamos 3h30, 3h40 da manhã. Ok? E o último exercício, que é um exercício de curva de nível. Então, é uma curva de nível que vai ter um rio. Tá certo? Então, percebam que a parte mais alta é essa parte mais a sudeste. E a parte mais baixa, por conta dos números, a noroeste. Então, claro, vocês vão ter que tomar, né, aqui, identificar que o rio corre de sudeste para noroeste. É o sentido do curso do rio. Enquanto que a menor altitude está a noroeste e a maior altitude está a sudeste. Ok? Enfim, né? Como eu disse a vocês nas aulas, cartografia é prática, né? É trabalhar com exercícios que a gente fica craque. Beleza, galera? Então, essa semana vamos ter menos aulas, né? Vai dar para vocês colocar a matéria em dia aí, ok? Abração para vocês e até mais.